Olá, está no ar o Jornal da Câmara. Uma audiência pública no Legislativo da capital discutiu a destinação dos resíduos sólidos da construção civil no município. A audiência foi solicitada pela Associação dos Transportadores de Caçambas Estacionárias de Porto Alegre, que apresentou uma proposta de tratamento aos resíduos da construção civil. Segundo a engenheira química Adriane Alves Silva, a entidade tem uma solução sustentável para o problema. Hoje nós temos uma deficiência para a disposição desses resíduos, não existem áreas que cabem toda a geração do município, então nós estamos apresentando essa alternativa. Hoje na capital, 61% dos resíduos são oriundos da construção civil. São 450 toneladas por dia, totalizando 11 mil toneladas por mês. Adriane informou que a instalação de uma unidade de britagem desse material já ocorre em diversos municípios brasileiros e que essa é uma tendência mundial. Países como o Japão, a Itália e a China já utilizam o processo. É uma unidade que ela faz basicamente a britagem do entulho, do resto de obra, e a partir dessa britagem ela transforma esse material, que antes era um resíduo, num agregado. Esse agregado o que é? É a matéria-prima que pode ser reintroduzido de novo na construção civil. Então podemos utilizá-los principalmente em obras públicas, como a questão da pavimentação, fazer calçadas. Então tem uma série de ganhos ao meio ambiente e também reduz custos para o município com a disposição final hoje dos resíduos, que tanto se coloca resíduos em locais inadequados. O secretário municipal do Meio Ambiente, Luiz Fernando Zac, informou que existe uma demanda de aproximadamente 75 mil toneladas por ano em Porto Alegre. Isso sem contar as obras previstas para a Copa de 2014 e até mesmo a construção do metrô. Zac disse que recebeu a Associação dos Caçambeiros há 10 dias. O representante do DMLU, Adelino Lopes Neto, destacou que a função fundamental do município é com os resíduos dos pequenos geradores. Diz a legislação que o responsável pelos resíduos é o gerador. Cabe ao município, vamos dizer, atender os pequenos geradores, não aos que fazem isso de forma comercial. Então, eles têm que providenciar isso na sua atividade. O DMLU faz isso, ou seja, faz o recolhimento e faz a destinação e a separação do que for necessário e possível dentro das suas instalações, mas de pequenos geradores, não de empresas comerciais. Ele também falou sobre a dificuldade de triagem dos resíduos da construção civil. Hoje, operando o aterro de inerte em Porto Alegre, tem um privado, mas que recebe sem custo. A grande dificuldade dos resíduos da construção hoje é que as caçambas não recolhem eles de maneira pura. Então, eles, a partir do momento que estão contaminados com lixo orgânico, eles não podem ser destinados ao aterro. Isso era um problema que já ocorria nos aterros que o DMLU administrava. Porto Alegre nunca deixou de ter um aterro de inerte, embora eles tenham diminuído de número, e a tendência é que isso ocorra a cada vez mais, ou seja, que se recicle mais e se aterre menos, mas o grande problema sempre foi esse, ou seja, que se faça a separação correta e que esse aterro, que esse resíduo seja realmente inerte e que se destine tanto ao aterro quanto à reciclagem. Adelino também abordou as dificuldades em conseguir novas áreas para aterros e disse que a implantação de unidades de britagem é uma solução real. Isso já existe operando em Porto Alegre. Um exemplo claro é o Esporte Clube Internacional, que está fazendo uma grande obra e está fazendo isso. Esses equipamentos hoje existem no mercado, equipamentos móveis que podem ser deslocados para as grandes obras e instalados em lugares temporariamente. Essa é vamos dizer assim, uma ideia que o DMLU está perseguindo, inclusive para os seus próprios resíduos. E acho que ao fim e ao cabo, a saída para os operadores de caçamba e para os empresários da construção civil. Para o diretor do Sinduscom RS, Rafael Lonzetti, o grande problema enfrentado na cidade é o volume de resíduos gerado pelas obras informais, que atinge o índice de 70%. Para ele, a necessidade de uma maior fiscalização dessas construções para evitar que o entulho seja despejado em locais irregulares. Os vereadores que acompanharam o debate destacaram a importância do assunto e reforçaram a necessidade de novas alternativas para o problema. A construção civil responde por 18% do PIB brasileiro. O Brasil está construindo muito, falta mão de obra. Agora, tudo quer se transferir para o poder público? Não. Aqui tem que ser uma parceria público-privada. Governo tem que ouvir, governo tem que argumentar e governo tem que decidir.
E acho que está faltando apertar a fiscalização nesta área, porque quem produz o inerte tem que dar destino a ele. E aí vem o mercado, através dos caçambeiros, que cobra lá 70, 80, não sei quanto hoje para levar uma caçamba. Ele não vai pegar um aterro na Zona Norte e vir para a Zona Sul por R$60. Então ele vai botar no primeiro beco que ele vai encontrar. Então eu diria que tem que ter uma parceria muito firme, muito rigor do poder público, e tem que apertar o Sinduscom, não é? Porque isso tem que estar no custo da mercadoria, ou seja, eu vou vender um apartamento, isso faz parte do custo, portanto eu tenho que dar destino final à produção do inerte. 12 horas. Este foi o tempo que os vereadores de Porto Alegre estiveram na esquina Democrática para ouvir a população da capital. Das 8 horas da manhã às 8 da noite, os parlamentares ficaram no quiosque da ouvidoria itinerante. O serviço funciona diariamente no mercado público, porém nesta sexta-feira foi instalado na Rua Borges de Medeiros, esquina com a Rua dos Andradas, para aproximar o legislativo dos porto-alegrenses. Esse ano nós já recebemos lá no posto central alguma coisa como umas 300 reivindicações, a maioria delas dirigidas aos próprios vereadores, cuidando dos mais diversos assuntos da cidade. E nós vimos amadurecendo desde o ano passado essa ideia de ficarmos 12 horas aqui na esquina de Porto Alegre, nos colocando à disposição da cidade. Por aqui transitam diariamente milhares de pessoas. Então a Câmara está aqui presente. Eu acho que tudo que nós fizermos no sentido de aproximar a Câmara da comunidade é positivo, porque derruba uma barreira que por muito tempo existiu entre o Parlamento e a cidadania. A Câmara de Vereadores é a primeira instituição formal do Rio Grande do Sul. Foi ela que nomeou os governadores, os chefes farroupilhas. Ela já foi poder executivo, legislativo e judiciário da cidade. Fez muitas coisas boas, mas também tem um passado de coisas ruins, como, por exemplo, era quem condenava os escravos à forca. Então essa é uma marca ruim da Câmara, mas são inestimáveis os serviços prestados à comunidade. E a iniciativa deu certo. A população, curiosa com a estrutura que ali surgiu, chegou perto e, ao se deparar com os vereadores, aproveitou para dar a sua opinião sobre a capital. Que as calçadas de Porto Alegre estão dando até óbitos aí na Andradas e ninguém, quer dizer, só multam. A resposta é que eles movem multa, mas multa e não resolve. Então faz anos que Porto Alegre passa por várias administrações, todos os partidos, e o centro continua o mesmo. Né? E os vereadores são órgão fiscalizador, não é? Então por isso eu passei aqui hoje. Também durante o dia foi divulgado o balanço quadrimestral do Legislativo de Porto Alegre. Com o eixo político transformando leis em direitos, a Câmara atuou de forma a aproximar os parlamentares das pessoas e suas necessidades. E teve como destaque programas como o Câmara na Comunidade, Câmara no Ônibus e as audiências públicas. O caráter desses primeiros 4 meses é uma aproximação maior da Câmara na escuta da população e na vistoria da cidade. Eu chamo a atenção a esses 2 temas, porque nós estamos insistentemente perseguindo o cumprimento das leis e dos direitos das pessoas. Então, a nossa ouvidoria, que já existia há 3 anos, ela foi revitalizada. Nós estamos deslocando para a praça, para comunidades, estamos na rua, estamos no mercado com a presença dos vereadores e, por outro lado, as audiências públicas têm respondido aos temas mais pulsantes na cidade de Porto Alegre, audiências que geram grupos de trabalho. A comissão da Copa reuniu-se essa semana para esclarecer pontos preocupantes a respeito do impacto ambiental e social das obras relacionadas com a construção da BR-448. A rodovia do Parque, como é conhecida, gera preocupações, pois atravessa grandes áreas de proteção permanente do Delta do Jacuí. E, além disso, 600 famílias são impactadas pela obra. Porém, o superintendente substituto do DENIT no estado, Pedro Luzardo Gomes, garantiu que 60% do cronograma de construção da rodovia está concluído e que todas as obrigações legais relacionadas à preservação do meio ambiente e à retirada das famílias estão sendo cumpridas. A previsão é que até agosto de 2012 a estrada esteja concluída. O tema permitiu que várias pessoas, lideranças comunitárias, lá do bairro Humaitá, comparecesse e apresentasse algumas reclamações
grande parte das quais se nos aparece como justa, a respeito de alguns cuidados que os executores da obra, tanto da Arena do Grêmio como da rodovia do Parque, precisam ter no que diz respeito à harmonização da execução do serviço com a comunidade, com os moradores do entorno, que se sentem prejudicados por algumas determinações dos construtores que nós precisamos avaliar e iremos fazer em breve em loco. Os vereadores de Porto Alegre aprovaram o projeto de lei do Executivo que institui e disciplina o imposto sobre a transmissão de bens imóveis intervivos, mais conhecido como ITBI. O projeto revoga o parágrafo 7º do artigo 6º da Lei Complementar número 197, de 21 de março de 1989. Assim, sempre que ocorrer a incorporação total do patrimônio de uma pessoa jurídica por outra, é preciso verificar se a atividade preponderante de quem adquire não é a compra e venda dos bens e direitos incorporados. Se não for, a operação continuará imune ao ITBI nos termos do disposto no artigo 156 da Constituição Federal. Os vereadores aprovaram também a emenda ao projeto de autoria do vereador João Antônio Dib, do PP, que aumenta o prazo para que o contribuinte manifeste eventual contrariedade com o valor da estimativa fiscal do ITBI, tanto na fase de reclamação quanto na de recurso. O prazo para a apresentação da contestação será até a data da validade da estimativa ou até 30 dias da guia de reestimativa, valendo aquele que for maior. Os parlamentares também aprovaram o requerimento do vereador Aldacir Oliboni, do PT, propondo moção de apoio à regulamentação da PEC da Saúde. Conforme Oliboni, a proposta deve ser votada no Congresso Nacional na próxima semana. O projeto de emenda constitucional número 29, conhecido como PEC da Saúde, prevê a fixação de percentuais de investimento para estados, União e municípios. Assim, afirma o vereador, os gastos poderão ser melhor planejados. Com a aprovação, a União deverá destinar 10% da peça orçamentária para a saúde, os estados 12% e os municípios 15%. Oliboni frisou que essa mudança fará com que os governantes, independentemente do partido ao qual pertencem, terão de aplicar este percentual na peça orçamentária, favorecendo a população brasileira. As áreas de entretenimento infantil poderão ser cercadas em Porto Alegre. A proposta de autoria do vereador Elias Vidal, do PPS, foi aprovada por unanimidade pelos vereadores da casa. O projeto altera a Lei Complementar número 618, de 10 de junho de 2009, permitindo ao adotante de equipamentos públicos e de verdes complementares o cercamento de áreas destinadas ao entretenimento infantil. O responsável também deverá manter e conservar estes equipamentos de proteção. Conforme Vidal, existem em Porto Alegre aproximadamente 500 praças e vários parques, mas nem sempre o poder público tem recursos materiais e humanos para a limpeza, embelezamento e manutenção desses locais, o que será possível agora por meio do projeto recém-aprovado. Além disso, o cercamento inibirá a contaminação do local por animais. Segundo Vidal, a Secretaria Municipal de Meio Ambiente foi consultada e não se opôs à ideia, pois em alguns casos já é usado o cercamento de recantos infantis com telas. Ainda foi aprovado nessa semana o projeto que obriga condomínios a instalarem medidores individuais de consumo de gás. A proposta é de autoria do vereador Carlos Todeschini, do PT, e estabelece que nos projetos de edificações de condomínios deverão constar a placa de distribuição de gás, de um medidor para a aferição do consumo total do condomínio e de um medidor por unidade de moradia para a aferição do consumo individual. Por fim, o texto ainda estipula que o medidor individual deverá ser instalado em local de fácil acesso, tanto para a leitura como para a manutenção, e que nas edificações onde houver aquecimento central de água, deverá ser instalado em cada unidade um medidor de água quente para cada coluna, com o objetivo de realizar o rateio da despesa do consumo de gás ou de outro combustível para o aquecimento da água. A forma de cálculo do rateio deve ser definida em assembleia de condomínio. Numa reunião conjunta de duas comissões da Casa, a SEDECOM e a CUTAB, os vereadores receberam um grupo de moradores e ex-moradores da Vila Dique.
Parte dos moradores da área desapropriada para as obras de ampliação do aeroporto Salgado Filho foi transferida para um loteamento na Vila Santa Rosa. Porém, há reclamações da falta de infraestrutura no novo empreendimento. As famílias também queixaram-se da qualidade e do tamanho das casas construídas, além da negligência com os moradores que remanesceram na Vila Dique. Não adianta só transferir as famílias, né? É necessário que toda a estrutura de atendimento esteja lá. Então a escola que não está pronta e só vai ficar pronta a partir de 2014, o posto de saúde que foi construído um paliativo do atendimento lá na Associação de Moradores, mas que efetivamente o médico não vai para lá, o enfermeiro não vai para lá, então as pessoas para consultarem têm que se fazer o deslocamento, têm que pegar ônibus, têm que ir para Sertório novamente. Então essas dificuldades do dia a dia das pessoas que estão lá, das famílias que estão lá, está nos preocupando bastante. O representante do DEMAB, Luiz Eduardo Colvara, informou que uma escola para 1.200 alunos está sendo construída e que falta mão de obra qualificada para a execução da infraestrutura prometida. Ele também ressaltou que há moradores vendendo suas casas e que o comércio dos imóveis é proibido. Primeiro, nós iremos fazer uma visita em loco da situação atual do reassentamento na Bernardino, mas também daquelas famílias que ainda aguardam o reassentamento. Segundo, nós vamos fazer uma reunião chamando a SMED, chamando a saúde, chamando os outros serviços da Prefeitura Municipal, junto com a governança, a Secretaria da Governança e com o gabinete do prefeito, para que efetivamente nos mostre o projeto, porque agora já há, inclusive, notícias de distorção do projeto, de que o posto de saúde não seria construído ali, de que a creche não será construída ali no próprio equipamento, mas sim na região próxima. Na edição do Câmara na Comunidade dessa semana, os vereadores visitaram a Vila Cruzeiro. A convite da Associação de Moradores da Vila Cruzeiro, os parlamentares estiveram na região para conhecerem os problemas de limpeza das ruas e praças. Nas esquinas, há focos de lixo, o que resulta no entupimento dos bueiros e inundações nos dias de chuva. A presidente da Movix conta que há um combinado entre os lixeiros e os moradores para que deixem os resíduos nas esquinas, já que muitas das ruas são de difícil acesso. Porém, quando os cachorros rasgam as sacolas, a coleta não é feita, deixando as calçadas sujas. Nossa praça está abandonada faz mais ou menos uns 8 anos. E a outra praça que a gente tem próxima também está em estado de abandono. Já fizemos várias solicitações e nada acontece. Chamar a Câmara aqui é para a gente conversar sobre isso hoje, sobre a praça, o estado de lixo que está a vila. Nós temos as duas coletas e os caminhões sempre estragados, e a coleta que passa diária do lixo doméstico deixa lixo nas esquinas assim de segunda a segunda. A gente recolhe na sexta, lava no final de semana os becos, mas não adianta. Os esgotos estão todos entupidos, todos, as bocas de lobos assim estão saindo, não tem mais a entrar. Apesar da dificuldade de recolhimento do lixo, o gerente da região Cruzeiro do DMLU ressaltou que é de responsabilidade do departamento entrar em todas as ruelas e fazer a coleta em frente às residências. Quanto ao problema de focos, a gente tem que conversar com a empresa essa Sustentária, né, para entrar nos becos onde o pessoal tem dificuldade, né, de acessar, né, com veículos, fazer a pé esse serviço e recolher para um local de fácil acesso para o caminhão, ou assim que fizer o serviço, o caminhão já está presente no local que faz acesso, eles depositarem esse lixo corretamente dentro dos equipamentos, né. Inclusive, nós temos dentro da região Cruzeiro, né, que eu sou gerente, nós tiramos 42 focos de lixo por dia, fora da coleta. Quer dizer, é diariamente que o departamento, né, investe numa empresa, né, para coletar focos. Os parlamentares comprometeram-se em fazer os encaminhamentos necessários para que o Executivo tome providências a respeito da situação. Um dos grandes problemas que a gente tem enfrentado em todas as comunidades é a questão do lixo, né? Como o DMLU terceirizou e as empresas terceirizadas acabam não fazendo o serviço como era feito antigamente pelo DMLU. Por exemplo, nas ruelas, nas ruas menores, nos becos, eles não querem entrar. E então, com isso, formam grandes focos de lixo e causam um outro problema que a prefeitura depois tem que resolver, que é os focos de lixo, que é causado pela essa má qualidade no serviço e no atendimento da coleta do lixo. Eu acho que o ponto número 1 entra o departamento, o DEP, né, que temos aqui algum problema de esgoto, que está havendo um derramamento de água contaminada na areia, no campo de esporte, aqui nas Alamedas, e o DMLU, né,
que é com relação ao lixo, que nós precisamos ver se o problema é o DMLU ou se é uma questão de a gente conversar com a comunidade para que também a comunidade colabore no sentido de disciplinar nos dias em que o que é segundas, quartas e sextas, se não me falha a memória, colocar o lixo na frente para que os caminhões possam pegar o lixo. Porque ficando na rua vem os catadores, vêm os cachorros, enfim. Então o lixo vai se espalhando, vai correndo pelos esgotos, vai entupindo e vai trazendo uma série de transtornos. A presidenta da Câmara Municipal, vereadora Sofia Cavedon, do PT, participou da solenidade em comemoração aos 19 anos do Conselho Municipal de Saúde. O evento aconteceu no plenário Ana Terra do Legislativo da capital e contou com as presenças do secretário de Saúde adjunto, Marcelo Bósio, e da presidenta do Conselho, Maria Letícia Garcia, além de médicos e profissionais da área da saúde. A coordenadora-geral da Agência Livre para a Informação, Cidadania e Educação pediu o apoio dos vereadores para que a entidade consiga uma sede própria. Conhecida pela luta em defesa do direito à informação de todos, a ONG existe há 12 anos, mas funciona em uma sala emprestada pelo GAPA no bairro Cidade Baixa. Conforme Rosina Duarte, jornalista e coordenadora-geral da Agência Livre para a Informação, Cidadania e Educação, Alice, a solicitação de uma casa já foi feita à Prefeitura. O jornal Boca de Rua foi o primeiro projeto da entidade. É produzido e vendido por um grupo de porto-alegrenses sem teto. Já foi premiado e rendeu 3 mini-documentários, um livro e 2 exposições de fotos. A Alice também tem outros projetos, inclusive no interior, promove debates com jornalistas e elabora estratégias de comunicação para outras ONGs. A casa da instituição, conforme Rosina, será um local aberto à comunidade e deverá contar com sala de projeções e debates, oficinas, biblioteca e centro de informática. Ao pedir o apoio dos vereadores para conquistar uma sede própria, durante o período de comunicações temáticas, as representantes da Alice também informaram que uma filial está sendo criada em Santa Catarina, em parceria com a UFSC e a UDESC. O fechamento do Minizou na Redenção foi questionado no espaço da Tribuna Popular desta semana. Representando o Sindicato dos Professores das Instituições Federais de Ensino Superior de Porto Alegre, o professor Luiz Miranda contestou o fechamento do Minizou Palmira Gobi na Redenção, que existe há 84 anos. Ele discorda daqueles que defendem a transferência dos animais para outra localidade. Destacou que nunca ocorreram problemas de zoonoses em função do zoológico e disse que as afirmações de que os animais são submetidos a estresse são genéricas e devem ser melhor explicadas. Além disso, para Miranda, a alegação de que o Minizou está superlotado também carece de comprovação. Ele questionou ainda o suposto envio de animais para um cativeiro particular em Santa Maria e pediu que os vereadores fiscalizem esta ação junto ao Executivo. A presidente da Câmara, a vereadora Sofia Cavedon, sugeriu que o assunto seja melhor abordado na casa. Os presidentes da COSMAN e da SESI disseram que as pautas poderão ser tratadas nas 2 comissões permanentes do Legislativo. E o Jornal da Câmara fica por aqui. Obrigada pela sua atenção e até o nosso próximo encontro.